Quando me apaixono, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Roberta vai tomar uma decisão que vai mudar totalmente sua vida. A Renata também. Jerônimo nem se fala, vai largar tudo por ela e o Matias vai sofrer um grande baque. Veja isso e muito mais a partir de agora. Já clica no gostei, nos conta de onde você está nos acompanhando e me diz uma coisa. Entre Jerônimo e Matias, quem é o mais bonito? Deixem sua opinião e vamos agora para o capítulo então dos próximos dias de Quando Me Apaixono. Roberta está em seu quarto se lamentando então após descobrir que está grávida do Rafael. Mal sabe ela então que o destino preparou para ela que Rafael não é nada do que ela está pensando e que ele morreu, e morreu amando. Agora a única semente fruto desse amor está em seu ventre, mas agora sem saber de nada do que realmente aconteceu com essa linda história de amor que a Roberta tinha, ela diz então para si mesma que ela não pode ter esse filho, mesmo sabendo que é do grande amor de sua vida e que amanhã mesmo ela colocará um ponto final nessa história. Renata chega em seu quarto e encontra um bilhete lá. Ela então vai até lá e pega. Aí então é o Matias se declarando mais uma vez para ela e desejando tudo quanto é bom e se declarando no final dizendo que a ama. Aí a Renata respira fundo e bem pensativa diz: "Ah, Matias, como eu gostaria de sentir o mesmo que você." Aí Renata, muito triste, se lamenta então por não conseguir sentir e corresponder esse amor então do Matias, que é tão lindo e puro para com ela. Ela joga então a Rosa em sua cama e fica lá triste e pensativa, lembrando de Jerônimo. Nisso, a tela então se mostra agora para o Jerônimo. Aí o Jerônimo está em sua casa lá pensativo então na Renata, perguntando-se por que ele gosta tanto dela se ainda nem se conhecem de fato. E nisso passa vários flashes na cabeça do Jerônimo. Aí ele fala: "Bom, esse é um sentimento proibido para mim. Você é a namorada do meu melhor amigo. Então você para mim é proibida, Renata." E nisso começa então a passar vários flashes desde quando eles se conheceram, dos primeiros beijos, das conversas que tiveram, das desculpas que ela deu, então da primeira discussão, e fica vários e vários flashes com no fundo então passando então o fundo musical, que é então a declaração de amor dos dois, que é aquela música de Quando Me Apaixono. Aí também mostra também o flash de quando então o Jerônimo devolveu o pingente à Renata, que ali do primeiro dia, quando ela caiu, deixou cair no chão a pulseira. E há então vários flashes nisso, e o Jerônimo fica muito mais triste em saber que não pode corresponder o amor de Renata, que é o mesmo que ele sente. Daí ele também se dá conta que o fogo que ele sente por ela, ela também sente por ele. Aí nesse momento, o Jerônimo então começa a encaixar as coisas. Que a Renata é a bonita que seu irmão tanto falava, sedutora, amiga, gentil, trabalhavam juntos, estava lá na bonita, estava lá na mentirosa, e ele então começa a ficar indignado com isso e diz que ela o fisgou, mas não, ele vai fazer de tudo para que mate todo esse sentimento que ele sente, porque foi justamente isso que Rafael sentiu. Então o Jerônimo fica chocado então em tamanha capacidade de sedução então da Renata. Jerônimo então cai a ficha que a Renata é a bonita, aí ele se engana feio, mas então agora começa então a se vingar então dessa mulher. Ele fica com muita, mas muita raiva do tamanho do amor que ele sente pela Renata, vira então ódio. Matilde coloca Augustinho e o Dr. Álvaro para correr lá da fazenda. Depois do boatos então que Jerônimo vai vender a fazenda do seu irmão, tanto Matilde quanto Lázaro estão então arrasados diante de tudo isso, mas colocam então os dois vilões para correr mesmo assim. Após o término de Renata com Matias, as coisas não vão bem entre os dois não. Matias, antes de viajar, decide ir até o escritório da Renata. Renata o questiona se ele já não ia viajar. Matias diz então chorando que ele não poderia ir então sem falar com ela, e muito menos sabendo ainda que os dois já não são mais um casal, e começa a chorar. Renata se comove, lógico, pelo carinho enorme que ela sente por Matias e se levanta para lhe dar um abraço. Nisso, o Matias taca-lhe um beijão. Renata não gosta e tenta empurrá-lo, mas Matias segue firme e forte, então tentando beijá-la para ver se as coisas mudam e eles continuam sendo um casal. Josefina se vinga de vez então da Regina. Ela se veste toda de preto e persegue a senhora até a fundação.
Nisso, a Regina então começa a sentir um pressentimento muito ruim de que está sendo seguida, até que então um entregador lhe aparece e diz que tem uma encomenda para ela. Aí então é do Antônio. A Regina então recebe aquele papel, aquele para assinar, e em seguida recebe então o presente do Antônio. A Regina então abre o envelope lá e vê que tem uma foto. É uma caricatura da Regina junto com a Renata. E então o Antônio se declara para ela e diz que não esqueceu da promessa de que um dia poderá então unir mãe e filha novamente. E diz que aqui é apenas um retrato, mas breve pode ser realidade. E no final diz que a ama muito. Regina então esquece que estava sendo perseguida por uma sombra e começa a sorrir. Quando ela se vira, está lá então a Josefina pronta para então tacá-la a faca. Aí então ela golpeia a Regina, que cai lá no chão lentamente, e a Josefina até se orgulha em olhar isso e fica lá por alguns segundos olhando enquanto vê então a Regina passar muito mal. Constância chega mesmo na hora, mas não conhece Josefina. Nisso, ela põe a bolsa para apoiar a cabeça da Regina e liga imediatamente para uma ambulância e diz que o caso é urgente. Ela não sabe o que aconteceu, mas que a pessoa que está então no chão aqui está muito mal. Aí começa então a gritar por Gema. Aí ela começa a gritar até então que o rapaz se aproxima correndo então para ajudar a Regina. Ele olha então se a mulher está respirando, olha seus batimentos e então ele vê que ela está respirando. Há uma adrenalina toda nessa cena. Por sua vez, agora a Renata e o Matias estão numa discussão. O Matias então pede perdão a Renata, mas é que ele está desesperado por isso que ele fez e pede perdão por ter beijado a força e diz que tudo o que ele procura numa mulher ele encontrou nela e que não quer perdê-la. Renata diz que não gostaria de vê-lo sofrer e se sente muito mal por tudo como as coisas chegaram, mas ela não pode corresponder ao amor dele e ela não pode continuar com uma relação a qual ela sabe que não ama. Isso seria uma mentira e ela não gostaria de vê-lo sofrer. Mais tarde, a Renata liga para a Adriana para desabafar sobre o que aconteceu com Matias e dizer que tudo o que ela sente por Jerônimo é apenas uma ilusão e o pior de tudo, ela nem sabe quem ele é. Aí então a Adriana fala que se por acaso algo lhe inquieta em relação a esse sentimento que ela tem por ele, ela poderia perguntar ao Matias ou até mesmo à sua irmã, a Roberta. Aí então a Renata diz, mas o que me adianta, ele para mim é proibido e eu jamais poderia ficar com ele e começa a chorar muito por causa desse sentimento que ela tem por ele tão repentino que foi. Regina teve alta do hospital e César vai ajudá-la a descer do carro por causa dos pontos. Nisso, César diz então que vai ajudá-la. Só que Gonçalo diz que isso ele pode fazer. Aí a música tema do casal já começa a tocar. Gonçalo é todo simpático, perguntando como ela está. A Regina diz que está bem, graças a Deus agora. O perigo já passou. Porém, está um pouco assustada, pois ela não consegue entender o que foi que aconteceu durante essa manhã. O Matias está acompanhando ele também. Nisso, o Antônio não sabe nada sobre nada do que aconteceu e pega bem no flagra na hora então que o Gonçalo coloca a Regina em seus braços. Aí o Antônio chega todo enciumado, dando boa tarde sem entender o que aconteceu, deixando então o Gonçalo surpreendido e a Regina muito mais. Aí o climão é armado, até então que a mãe de Regina conta o que foi que aconteceu brevemente. Aí o Antônio então fala que ele é noivo de Regina e ele mesmo pode carregar. Aí o Matias já fica todo sério então notando aquele climão e é claro então que o Gonçalo passa a Regina para os braços de Antônio que se retira. Aí então o Antônio pede para que a Regina lhe explique tudo lá em cima. Nisso o Gonçalo com o Matias e César ficam conversando com a Constância e a mãe da Regina sobre o que de fato realmente aconteceu e diz que não quer ser inoportuno. Eles só vieram saber como é que está a Regina e se necessitava de alguma ajuda. Mas bem, como agora vê que está tudo bem, então eles agora vão se retirar. Aí a Constância diz que vai se despedir de seu irmão e que breve ela vai entrar para ver como é que está a Regina então. Jerônimo está no aeroporto e segue pensando em Renata. Aí ele suspira e decide ligar para o Matias para saber como é que estão as coisas. Aí quando ele liga, o Matias logo atende e diz que não está na cidade, ele decidiu viajar para negócios. Mas que logo ele retornará para casa, pois ele está com alguns assuntos pendentes em relação ao término dele com Renata.
Aí o Jerônimo se assusta. Vocês terminaram? O que foi que aconteceu? Aí Matias conta que a Renata sempre foi muito sincera com ele em relação a tudo e que agora ela disse que não seria bom eles continuarem com a relação, pois ela não está apaixonada e ela não quer estar numa relação onde não se corresponde os dois por igual. Aí o Jerônimo pergunta se há uma esperança dos dois voltarem. Aí o Matias diz que não sabe, mas ele torce muito para que ela possa mudar de ideia e ver que o sentimento que ele tem com ela vale muito a pena e que ela pode se apaixonar por ele caso de fato realmente ela ainda não o ame. Jerônimo levemente se sente culpado por isso, pois ele sabe que a Renata e ele tiveram um foguinho, né? Mas ele não conta nada, ele mantém então se calado. Já o Matias fica muito arrasado. Aí o Jerônimo então pergunta se ele realmente está tão apaixonado assim pela Renata. Matias diz que sim, é um amor de infância. Ele sempre sonhou com um momento em que eles pudessem então namorar, até que então de fato aconteceu, mas ele não é correspondido e isso lhe entristece muito. A Renata agora e eles estão separados, não estão mais juntos, mas ele prefere retornar logo para a cidade para poder conversar com ela. Josefina se deu conta de que as regras de Roberta estão atrasadas e pergunta então diretamente na lata à filha se ela está grávida. Roberta diz que sim, e ela não se orgulha disso e que a mãe pode ficar feliz, pois ela agora está arrasada em saber que agora não tem o Rafael que levou um pé na bunda e ainda está grávida. Aí a Josefina fala que ela é uma incompetente. Como você pôde engravidar então daquele rapaz? Aí a Roberta diz que não teve como escolher isso, apenas aconteceu. E ela não é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, pois a Josefina engravidou tanto dela quanto de Renata e o marido dela, namorado, a deixou junto com 2 filhas. Aí a Josefina dá um tapa na cara da Roberta e diz que as coisas são bem diferentes do que ela imagina e que ela nunca mais mencione ou ouse a falar com ela assim novamente. Aí a Josefina fala que também ela amava o pai das meninas. Aí então a Roberta também disse, defendendo que ela também ama o pai dessa criança. A Josefina disse que as coisas são bem diferentes e ela nem sabe o que é amor ainda. Então, por favor, baixe a bola antes de falar comigo, você se cale, porque eu tenho mais experiência do que você. Você nunca amou, você não sabe o que é amor. E essa criança não vai nascer. Pontualiza então a Josefina para a Roberta. A Roberta fica cada vez mais afundada na lama, porque ela tinha tudo para ser feliz junto com o Rafael. Mas a Josefina está fazendo de tudo, então, para que a vida de Roberta seja um verdadeiro inferno. Mal sabe ela, então, o que espera nos próximos capítulos. Josefina também diz que com essa irresponsabilidade da Roberta, a partir de agora, a Roberta fará tudo o que ela lhe manda, porque com isso que aconteceu agora só mostra o quão tonta ela é, e que tudo agora que a Roberta fizer será passado por ela primeiro. Aí então, a Josefina sai pisando duro, fecha a porta com força e a Roberta, tadinha, fica ali chorando, alisando a barriga, se despedindo então da criança, que logo em breve o pior vai acontecer. A Renata está totalmente arrasada com toda essa história que está envolvendo Matias, Jerônimo e todos os seus sentimentos. Ela vai até o quarto da Josefina levar um pouco de café para poder conversar com sua mãe, sei lá, desabafar, alguma coisa do tipo. Quando a Josefina chega, já faz uma cara feia só em ver a Renata em seu quarto e pergunta o que ela quer. A Renata diz que veio saber se está tudo bem e trazer café, já que soube que ela queria. Aí então, a Josefina se senta em sua cama e se joga lá e diz que está morrendo de dor de cabeça e não quer conversar nada nem com ninguém. Aí a Renata pergunta se está tudo bem entre ela e a Roberta, porque lá da cozinha se escutavam os gritos. Josefina pergunta se ela escutou alguma coisa. A Renata diz que não. Aí a Josefina então finaliza dizendo que entre ela e a Roberta não houve nada, porque Roberta nunca lhe dá nenhum tipo de problemas nem preocupação. E diz que precisa descansar. A Renata fica muito triste e fica olhando um pouco ali para a Josefina pensativa. Josefina faz de conta que nem está vendo a filha. Aí a Renata decide sair do quarto e Josefina fica fazendo careta para ela porque não suporta a presença de Renata. A Renata tem um encontro marcado com Augustin. Nisso ela está apressada dirigindo, quando de repente um carro branco bem grande fecha ela na estrada. Ela fica um pouco assustada. Daí então, olha só quem está descendo do carro, é o Jerônimo, que vai em direção a ela. Ela fica ali totalmente chocada, sem ação. Daí ela vai então ao encontro dele e ele então pergunta como é que ela está. Ela diz que está bem, mas ele não iria para a Espanha? Aí ele fala que não. Ele iria, ele não vai mais, mas por causa dela, ele não vai mais. Aí ela pergunta por quê?
Ele diz que ela tem mexido muito com seus sentimentos. Aí ela fica toda assustada e ele diz que eles precisam conversar sobre toda essa emoção que está envolvendo os dois. Jerônimo diz que já percebeu que o que ele sente, ela também sente. Aí então a Renata pergunta sobre a Roberta, se ele não estava saindo com ela. Ele diz que sim, estavam, mas foi só apenas algumas vezes e não rolou nada. E como mulher, a Roberta não lhe interessa, porém ela sim. Aí então a Renata fala, mas ela é minha irmã. E o Jerônimo a responde dizendo que o Matias é seu melhor amigo. Daí os dois se encaram um pouco ali e decidem então marcar um encontro. Aí ele então pergunta para quando. Ela, hoje? Ele fala, hoje, amanhã, quando você quiser. Você me liga que assim a gente marca. A Renata fica em choque em saber que seu sentimento foi correspondido. Aí então os dois marcam esse encontro. Lógico que não marcaram data, nem dia, nem hora, mas selam então com um beijo. Aí a música tema do casal fica às alturas e os dois dão um beijinho. E depois se despedem disso com olhares, enquanto o Jerônimo vai embora dizendo que deixou tudo por ela. Aí a Renata fica ali parada no meio da rua processando tudo isso. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Se inscreve no nosso canal, clica no gostei e vem saber disso e muito mais que ainda vai rolar. Muito obrigada por sua audiência.